adventistas, tudo bem? Tudo na paz? Vamos dar início a mais uma aula. Estamos partindo para o capítulo 5 da nossa aula. Antes, porém, nós queremos comentar rapidamente alguns assuntos que ficaram pendentes da outra aula, mas rapidamente nós vamos comentar sobre ela. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, te louvamos, Senhor, pela oportunidade que tu nos concedes mais uma vez estarmos aqui para debatermos, Senhor, os assuntos pertinentes a este módulo do curso teológico do IB, Senhor, que fazemos com a ordenação do nosso pastor presidente da Assembleia de Deus em Cosmos e do nosso pastor Silas, o coordenador do Departamento de Cultura Bíblica. Cá estamos para, mais uma vez, adentrarmos a Tua Palavra por meio desta disciplina. Que as nossas mentes sejam iluminadas pelo Teu Espírito Santo. Esta é a oração que te fazemos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, prezados, baseados na nossa apostila, quando comentamos na última aula sobre os campos de guerra, podemos dizer que as três áreas estratégicas em que o diabo pode influenciar para que nós caiamos das suas armadilhas são a mente. Dentro da mente nós falamos sobre a imaginação e falamos também sobre como nós podemos guardar a mente, ou seja, conservar a nossa mente. Agora, dentro deste assunto das áreas estratégicas, nós falamos também sobre o coração e vimos aí na nossa apostila, inclusive, a referência de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz: sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Falamos sobre, dentro desse aspecto, dessa outra área, coração, como corrigir as nossas atitudes. Falamos até que a nossa mente, ela é influenciada através daquilo que vemos e daquilo que ouvimos. E às vezes somos sugestionados pelo inimigo de nossas almas, por Satanás. E aí essa sugestão desce ao nosso coração e o nosso coração propicia a nós a vontade de executar, né, aquele pensamento que porventura pairou sobre a nossa mente. E aí falamos sobre corrigir, né, essas atitudes, incluindo aí para não deixarmos que aquelas sugestões venham e façam com que nós executemos aquele nosso mau intento, aquela nossa má vontade, que até falei que é o pecado. E aí, dentro desse pecado estão inseridos alguns aspectos, como, por exemplo, a ira. A palavra de Deus nos diz: irai-vos e não pequeis, que o sol não se ponha sobre a vossa ira. E falamos sobre esses assuntos, e também lá em Hebreus, quando citamos no capítulo 12, 14, 15, que fala sobre a raiz da amargura, para que não o nosso coração, através dessas influências, desses maus pensamentos, não nos tragam raiz de amargura. Agora, nós vamos falar, para encerrar esse capítulo, vamos falar sobre a humildade. A humildade. Nós devemos viver em humildade. Né? Quando nós falamos em viver em humildade, nós estamos nos baseando no texto bíblico da primeira epístola de São Pedro, né? No capítulo 5, versículos 6 a 9, que diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele
toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual possais resistir firmes na fé, sabendo do que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então observe que dentro desses aspectos que nós falamos sobre as estratégias do diabo, lançando as suas armadilhas nesse campo de batalha que é o nosso coração, nós podemos observar que a humildade de que a palavra de Deus nos fala, nesse caso aqui, nós nos despojarmos do nosso ego, do nosso eu, e deixar que Deus atue diretamente nas nossas vidas, quando ele diz assim, humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, porque ele, né, em tempo oportuno, vos exalte. Então, nós dizemos sempre assim, que os humilhados serão exaltados, porque Deus exalta aquele que se humilha. Então, aquele que se humilha é nesse sentido, é nós nos despojarmos do nosso eu e deixarmos a nossa vida, não é, nas mãos do Senhor, porque aí isso faz com que nós deixemos a nossa ansiedade, né? E essa ansiedade que nos traz muitos prejuízos, inclusive para a nossa época, na nossa época moderna, a ansiedade nos traz até doenças psicossomáticas, ou seja, doenças que vêm na nossa mente e que se irradia por todo o nosso corpo físico, que em psicologia chama-se doenças psicossomáticas, né? Quando a gente se humilha sob a poderosa mão de Deus, ou seja, nós nos despojamos do nosso eu e nos colocamos nas mãos de Deus, ele nos exalta e ao mesmo tempo ele, né, nos livra de toda a ansiedade, de toda a nossa ansiedade. Aí Pedro completa dizendo, porque ele tem cuidado de vós. Ele mostra também que nós devemos ser sóbrios, né, e vigilantes. Sobriedade quer dizer nós conhecermos a realidade que nos cerca, né? Estarmos atentos, conhecermos a realidade que nos cerca, a realidade do nosso tempo, estarmos, como diz na linguagem popular, antenados, nós estarmos antenados. Então ser sóbrio é isso, é com humildade, estamos nas mãos de Deus, lançando sobre ele as nossas ansiedades, e aí vem essa característica de ser sóbrio, que a partir do momento que nós vivemos nessa situação, nós entendemos que a sobriedade é algo inerente à nossa vida, à nossa personalidade. Nossa personalidade é transformada. Vejamos, por exemplo, quando a pessoa recebe o Senhor Jesus como Salvador, ele habita em nós, o Senhor habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. Paulo diz, vós sois o templo do Espírito Santo de Deus que habita em vós. Então, a partir do momento que ele habita em nós, nós precisamos entender perfeitamente qual é o propósito de Deus nas nossas vidas e como é que nós entendemos, como é que nós conhecemos esse propósito, buscando orientações na palavra de Deus, como estamos fazendo aqui agora, para que nós entendamos que a nossa batalha espiritual é uma batalha que nós precisamos conhecer, como falamos, conhecer o nosso inimigo, sabendo como é que ele age. Então já vimos como ele atua na nossa mente e agora estamos dando continuação, sabendo como ele atua no nosso coração, que são essas três áreas estratégicas, mente, coração e boca.
quando nós somos sóbrios, somos humildes na presença do Senhor, Ele começa a nos exaltar. E ele começa a nos exaltar porque Ele vê, né, o nosso interesse quando nós nos despojamos de nós mesmos. Então, o significado de humilhar nesse caso é nós estarmos vazios de nós mesmos. Aí eu pergunto, e quantas vezes nós precisamos nos humilhar? Quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias. Se possível, nós devemos estar humildemente na presença do Senhor o dia todo, recebendo da parte de Deus todas as bênçãos que decorrem dessa obediência de estarmos sendo humildes na presença do Senhor. E aí, Ele nos exalta no seu momento oportuno. Veja bem que quando a Bíblia nos diz para nós humilharmos, para nós sermos sóbrios, para nós lançarmos ansiedades, nós vivemos segundo os ditames da palavra, isso não quer dizer que nós sejamos infalíveis, né? Isso aí não é a ausência total de falhas, porque normalmente ninguém vive sem cometer erros, mas que possamos atentar para o que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz que devemos ser perfeitos, né? Perfeitos em toda a nossa maneira de viver. É uma recomendação bíblica. Então, nós vamos nos aperfeiçoando a cada dia. Deus promete que se nos humilharmos, né, Ele nos exaltará. Quando lá no sermão, né, no Sermão do Monte, né, Ele diz, bem-aventurado os humildes de coração. Ele diz, inclusive, ele dá uma promessa, porque eles verão a Deus. Ser humilde de coração, ou humilharmos-nos diante de Deus, traz uma recompensa da parte do próprio Deus. Agora, quando nós também falamos nisso, nós observamos que nesse texto que acabamos de ler de 1 Pedro 5, 6 a 9, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, ele nos apresenta alguns assuntos que nós precisamos ter bastante atenção baseado nesse texto. Primeiro, quando ele fala nos humilhar, é para que nós nos livremos do orgulho, né? Quando ele diz assim, lançando sobre ele a vossa ansiedade, é como que se nós estivéssemos nos livrando da incredulidade. A incredulidade é aquilo que faz com que nós não confiemos no nosso Deus. Quando a gente crê, mas não crê muito. Quando a gente pede, mas acha que Ele não vai dar. Quando a gente pede, mas acha que Ele não vai realizar. E aí, muitas das vezes nós não recebemos. A Bíblia diz, se vós pedis e não recebeis, é porque pedis mal. É saber pedir. E além da incredulidade, e por causa da incredulidade, vem o medo, né? Quando a Bíblia nos diz, o texto que nós lemos aqui diz assim, olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aí ele continua, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Resisti-lhes firmes na fé. Isso nos afasta do medo. Então, esses três principais agentes do diabo, que é colocado por sugestão do diabo, o orgulho, a incredulidade e o medo. Então, vejam bem, meus irmãos, nós precisamos nos livrar desses agentes do diabo que são colocados na nossa vida por meio das sugestões diabólicas. E aí, quando eles serem sóbrios, é aquilo que nós falamos. Ser sóbrio é saber que
nós estamos antenados, ou seja, nós estamos atentos a tudo que está ao nosso redor e por isso nós somos vigilantes, nós estamos sabendo de todas as coisas. Hoje, por exemplo, na nossa época, no nosso momento, né, estamos sendo alvos de milhares de informações por minuto. São muitas informações e a maioria dessas informações não são verdadeiras. Então isso pode causar alguma ansiedade, alguma preocupação, alguma angústia. Então nós precisamos estar antenados, sendo sóbrios, sabendo separar o que é verdade, o que não é verdade, o que é bom e o que não é bom. Principalmente se nós estivermos com a nossa mente sendo controlada pelo Espírito Santo através da leitura da palavra e da oração. Aí nós não temos medo, nem tampouco do rugido do diabo, conforme Pedro fala, que ele está bramando como um leão buscando, né, a quem possa tragar, o qual resistir firmes na fé. Tiago também nos ensina que nós devemos resistir ao diabo, quando ele diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? Porque ele sente a reação e que essa reação ela não vem de nós mesmos, mas ela é dada pelo Senhor para que nós possamos vencer, né, esta batalha. Em meio a essa guerra, nós vencemos essa batalha. A última área estratégica que nós estamos tratando aqui para encerrar este capítulo é a boca, não é? A boca, veja bem, nós falamos sobre a mente, coração e agora a boca. A boca diz respeito às nossas palavras, aquilo que nós falamos. Veja como é interessante essas áreas estratégicas. A mente capta as informações externas através da nossa visão e através das palavras, e se nós não tivermos, né, ligados na palavra de Deus, sendo controlados pelo Espírito Santo, nós nos deixamos levar. A nossa mente envia aquelas mensagens, aqueles pensamentos são formados ao nosso coração e a partir daí a gente profere as palavras. E ao proferirmos essas palavras, quem sabe sejam palavras de bênçãos, mas se é uma mente atordoada, um coração cheio de maldade, certamente que as palavras sairão palavras de maldição. A Bíblia nos diz que as nossas palavras devem ser agradáveis. O apóstolo Paulo, falando em Colossenses, no capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Aí nós vemos que verdadeiramente nós precisamos lutar muito. A nossa batalha é renhida, é uma batalha desigual, mas é uma batalha que nos faz vitoriosos se nós andarmos segundo os preceitos da palavra de Deus. Observaram como é importante esta disciplina? E daqui por diante nós vamos aprender mais outras coisas que, por certo, nos levarão a conhecer verdadeiramente qual o propósito de Deus de nos colocar, né, na igreja como soldados, batalhadores, né, lutadores contra toda essa gama de informações que vem através do diabo, que vem através das potestades. E Pedro, quando diz resistir na fé, que nós devemos resistir firmes na fé, sabendo, ele diz, sabendo que as mesmas aflições se cumprem também entre os nossos irmãos no mundo.
Então, não é somente nós que estamos lutando, nós temos um exército poderoso, a igreja de Cristo. Essa igreja luta, essa igreja batalha diuturnamente contra essas hostes infernais da maldade, as potestades, né, os principados, que nós ainda vamos tratar sobre eles. Então precisamos estar atentos à nossa disciplina para que possamos ter conhecimento para dar continuidade à nossa vida cristã. Vejam, entretanto, como Deus se orgulha, no bom sentido, que a gente fala orgulho santo, no bom sentido, como Deus tem prazer em nós. Porque Ele nos vê recebendo diretamente dEle as suas influências santas, o seu controle santo, e nós obedecendo, fazendo exatamente como Ele determina, né? Então Ele se orgulha de nós. Qual é o comandante que não admira um militar da sua companhia ou do seu batalhão, que se destaca como um bom soldado, um bom militar, né? Da mesma forma Deus. Por isso que as nossas obras estão sendo anotadas, pesadas, para que naquele dia nós recebamos a nossa recompensa, o nosso galardão. Muito bem, então concernente à boca, nós devemos ter cuidado com aquilo que procede, né? Aquilo que sai da nossa boca. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 37, Jesus diz que a nossa palavra seja sim ou não. Jesus diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. O crente ele tem que ter uma palavra só. Ou é sim, ou é não. Mais ou menos não existe. Mais ou menos não existe. Então, com relação à nossa boca, o saber falar, o guardar a nossa boca. Então, de onde provém as nossas palavras? Do nosso coração pecaminoso ou do nosso coração ardendo de Deus, do Espírito? Se a nossa palavra sair de uma boca santificada, ela automaticamente produz efeito. Por isso que Jesus ensina, olha, que a vossa palavra seja sim, sim, não, não. Não pode ser sim e não, ou mais ou menos. Tudo isto faz parte do guardar, né, a nossa boca. Davi, como nós já lemos, né, no Salmo 141, versículo 3, ele diz: põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Davi ele se voltava para Deus, ele não queria de forma nenhuma desagradar a Deus. Então, até no seu falar, ele precisava ser coerente, ele precisava ser um instrumento da parte de Deus. Então, se as nossas palavras vêm da parte de Deus, elas operam cura. Cura no corpo físico, cura na alma, na mente, cura no coração. Porque são palavras vindas da parte de Deus, de um coração purificado pelo sangue de Jesus. Outra coisa que Jesus diz, quando dando essas instruções, no versículo 18, ele diz que aquilo que vem do coração é aquilo que contamina, aquilo que sai de dentro do homem. Ele diz assim, olha, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Aquilo que nós falamos, a mente capta, joga no coração, e o coração, se for um coração purificado, vai sair coisa boa. Mas se é um coração mau, contamina. Então, por isso ele diz assim, olha, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora. No caso, ele estava
fazendo uma analogia com o organismo físico no seu pleno trabalho, na sua própria atividade física. Ele diz assim, olha, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos. Olha só, os maus pensamentos. Ou seja, aí ele diz, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Ele estava se referindo àquele costume rígido do judeu, de quando se chegava assim numa casa para participar de alguma coisa, tinha que se lavar as mãos, lavar os pés. E aí, alguns estavam julgando o próprio Senhor quando eles diziam que, poxa, como é que os teus discípulos aqui entram, comem sem lavar as mãos? Né? Aí ele estava mostrando que não era apenas o lavar as mãos, no sentido aparente, que deixa de contaminar o homem. Né? Então, tudo isso, meus irmãos, para que nós entendamos que a boca ela é um campo estratégico que nós devemos ter muito cuidado. Em Tiago, capítulo 3, versículo 10, ele fala sobre a boca e diz assim, olha, de uma só boca procede a bênção e a maldição. Aqui, meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Tiago estava se referindo à língua, né? Ele dizia que nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Aí é quando ele diz, porque de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Ele estava aconselhando, né, a igreja para que mantivesse esse pensamento de ter uma boca, uma língua purificada, uma boca purificada. Nós vamos ver lá Isaías, quando Isaías é chamado, né, aquilo também é uma profecia, né? Ele diz que ele se apresentou ao Senhor e disse assim, eis que sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios, e a minha vista, os meus olhos viram a tua glória. Ele estava se rendendo aos pés do Senhor, e a Bíblia diz que um anjo foi lá no altar, tirou uma brasa e colocou na sua boca e disse, agora está purificada a tua boca. Tocou na sua língua. Então precisamos entender que como área estratégica da batalha espiritual, a nossa boca é muito importante. Meus prezados irmãos, nós vamos fazer um pequeno intervalo e aí estaremos adentrando no capítulo 5, que fala sobre os alvos de ataques infernais. A batalha é espiritual. Estamos enfrentando uma batalha espiritual. Nós temos estratégias para vencer o mal. A oração e o jejum são nossas armas de guerra. Estamos preparados, temos munição. Pode vir o que vier, não vamos ceder. Jamais nessa missão eu vou me corromper.
Deus receberei o meu troféu. Fecho os olhos e contemplo o céu. Depois dessa batalha receberei meu troféu. Não vou me corromper, eu vou lutar. As potestades não vou deixar ganhar. Vou revestir-me da palavra, essa é minha armadura. Não darei brecha pro inimigo me trapacear. Eu tenho algo, não pertenço a esse lugar. Lá no céu eu quero ir morar. A batalha não é contra a carne, a batalha não é contra o sangue. A batalha é espiritual e pra vencer o mal tem que estar buscando. Essa batalha também é contra o meu eu, que diminua eu e cresça a Deus. Pra vencer essa batalha a todo instante eu preciso estar renunciando. A batalha não é contra a carne, a batalha não é contra o sangue. A batalha é espiritual e pra vencer o mal tem que estar buscando. Essa batalha também é contra o meu eu, que diminua eu e cresça a Deus. Pra vencer essa batalha a todo instante eu preciso estar renunciando. Fecho os olhos e contemplo o céu. Depois dessa batalha receberei meu troféu. Não vou me corromper, eu vou lutar. As potestades não vou deixar ganhar. Vou revestir-me da palavra, essa é minha armadura. Não darei brecha pro inimigo me trapacear. Eu tenho algo, não pertenço a esse lugar. Lá no céu eu quero ir morar. A batalha não é contra a carne, a batalha não é contra o sangue. A batalha é espiritual e pra vencer o mal tem que estar buscando. Essa batalha também é contra o meu eu, que diminua eu e cresça a Deus. Pra vencer essa batalha a todo instante eu preciso estar renunciando. A batalha não é contra a carne, a batalha não é contra o sangue. A batalha é espiritual e pra vencer o mal tem que estar buscando. Essa batalha também é contra o meu eu, que diminua eu e cresça a Deus. Pra vencer essa batalha a todo instante eu preciso estar renunciando. Eu fecho os olhos e contemplo o céu. Depois dessa batalha receberei meu troféu. Não vou me corromper, eu vou lutar. As potestades não vou deixar ganhar. Vou revestir-me da palavra, essa é minha armadura. Não darei brecha pro inimigo me trapacear. Eu tenho algo, não pertenço a esse lugar. Lá no céu eu quero ir morar. Estamos enfrentando uma batalha espiritual. Voltamos e agora vamos falar sobre o capítulo 5, que são os alvos de ataques infernais. A nossa apostila, podem acompanhar aí, diz o seguinte: as 3 principais maneiras usadas pelo diabo para atacar as pessoas. Então agora nós vamos falar sobre os ataques, como eles se dão. Primeiro, ele se opõe. O nome Satanás significa adversário, da palavra hebraica Satã, ou o que se opõe. No dia em que se opôs a Deus, ele caiu. O diabo, do grego diabolos, que nós vimos já, acusador, caluniador, sempre tentará obstruir o avanço da verdade, a divina. Ele quer impedir que o reino de Deus fosse firmado na terra. Portanto, estejamos cientes de que este opositor é nosso inimigo. Ele é nosso inimigo, como nós vimos. Satanás é quem cega a mente
dos incrédulos, para que não vejam a luz de Cristo. Está em 2 Coríntios, ou segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, né? E versículo 4, ele diz assim, olha, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha só, irmão. Aí você vai dizer assim, então por que nós pregamos? Nós pregamos porque é um mandamento de Jesus, é uma comissão de Jesus e faz parte do nosso trabalho como exército de Deus, visível, aparente na terra, para resgatar outros que estão no exército geral, que é a humanidade, e que estão perdidos, mas que estão em busca, tateando, como a Bíblia diz, tateando como cegos, em busca da verdadeira luz. Então nós temos a obrigação e o dever de anunciar a outros as bênçãos por nós recebidas. E aí, quando nós fazemos isto, e alguns se convertem, é porque eles foram alcançados pela benevolente misericórdia de Deus, pela benevolente graça de Deus. Mas Satanás procura sugestionar os homens. E aí, nessas sugestões, muitos acatam. São os incrédulos, aqueles que não creem. A palavra incrédulo quer dizer aquele que não crê. E aí, Paulo, se referindo a esses, no versículo 3, que é o anterior, ele diz, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, o diabo, cegou os entendimentos dos incrédulos para que ele não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas a gente entende que o Senhor sabia o que se passava no coração de Jó, como nós temos falado, que Satanás não tem essa prerrogativa de conhecer o que está na minha mente, no meu coração. Ele não conhece. Só quem conhece é Deus. E aí Deus, sabendo disso, respondeu a Satanás, não há ninguém na terra semelhante a ele, ou seja, a Jó, né? Homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. No versículo 8 fala isso, lá em Jó, no capítulo 1. O Senhor sabia que Jó lhe seria fiel para sempre. Por isso permitiu que o diabo tocasse em todos os seus bens. Deus sabia. Deus sabia que Jó era um guerreiro santo, qualificado. E aí Deus confiava, dizia, não, Jó, ele não vai, porque ele é fiel. Então é isso, que nós sejamos fiéis. Nós vemos que ele acusa, que ele se opõe e que ele imita. Satanás é imitador. Por que Satanás caiu? Porque desejou ser semelhante. Ele desejou ter as mesmas prerrogativas de Deus. Ele anelou pelo poder de Deus. Ele desejou ter o poder de Deus. Desde então, ele vive de imitar a Deus. Como é que ele vive de imitar? Sinais, prodígios e maravilha que ele realiza. Veja que foi ele que capacitou os magos de Faraó a imitarem os milagres feitos por Moisés pelo poder de Deus. Isso está em Êxodo, capítulo 7, versículo 10 a 12, quando Deus dá poderes a Moisés para se apresentar a Faraó, e aí Moisés fica indagando ao Senhor como é que ele se apresentaria. Esse Moisés que tem na tua mão, desculpa, ele tinha uma vara, então lança no chão. Quando Moisés lançou no chão, se transformou em serpente. Vai, Moisés, pega Moisés. Moisés segurou, a serpente se transformou em vara. Então,
Aquele milagre lá diante de Faraó, Moisés fez e Satanás imitou através dos magos. Isso aí os magos também fazem. Faz aí. Eles fizeram, se transformou em serpente. Mas a Bíblia diz que foi o que aconteceu. A serpente de Moisés tragou a serpente feitas pelos magos de Faraó. Então é o imitador. E ele imita, irmãos. Nós estamos vivendo uma época na igreja cristã, principalmente as pentecostais, e que muitas coisas que acontecem são simplesmente imitações. E que nós que temos o Espírito Santo, nós olhamos e dizemos, opa, essa aí não é de Deus. Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. E aí ele diz, ó, é imitação. E muita gente indo atrás das imitações, dos sinais do diabo. E partindo daqui agora para o futuro, nós vamos ver por meio do anticristo, né? Ele, Satanás, concretizará todo tipo de milagres, sinais e maravilhas. Está em Apocalipse 13, 11 ao 17 e 2 Tessalonicenses 2, 9, Paulo falando sobre o anticristo, no versículo 8, ele diz assim, e então será revelado o iníquo, ou seja, pecador, aquele que produz iniquidade, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, quer dizer, se referindo ao anticristo. A esse anticristo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Viu que nós falamos anteriormente? Que Satanás, através das suas imposições, ele vai fazer com que os incrédulos não recebam a luz do Evangelho de Cristo. Olha aqui, corroborando ou ratificando isso, diz assim, ó, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Já que eles não creem em Deus, já que eles não recebem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, Deus permite a operação do erro. Quando diz assim, ó, que Deus lhe enviará, essa enviar significa permitir que eles permaneçam e que ainda mais recebam essa operação do erro para que creiam a mentira. Então, Satanás é imitador. Nós precisamos ter cuidado e saber distinguir. Como é que a gente sabe distinguir que uma coisa é de Deus e uma coisa não é de Deus? Através do Espírito Santo que está em nós. E ele nos capacita para que nós possamos distinguir. A gente passa a distinguir. É como se fosse o dom do Espírito Santo de distinguir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Então, nós precisamos estar atentos. Quando o diabo imita os princípios divinos, a fim de distorcê-los e encaixá-los em seu perverso propósito. Paulo escreveu aos Gálatas, dizendo assim, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho. Então vejam só, essas três maneiras usadas por ele. Ele se opõe, ele acusa e ele imita as coisas de Deus, né? Para que nós não entendamos se é de Deus ou se não é. Estamos numa batalha. O inimigo é astuto, suas armadilhas estão montadas. Então nós precisamos estar atentos para não cairmos,
para que nós não caiamos nas armadilhas dele, precisamos o quê? Humilharmos-nos diante de Deus, colocar diante de Deus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Não ter medo dele, porque Ele brama como leão, mas nós não podemos ter medo dele, porque assim fazendo, nós estamos sendo sóbrios, estamos ligados. E estando ligados, Ele não pode nos derrotar nem com suas imitações. Meus prezados alunos, que Deus os abençoe. Na próxima aula nós vamos praticamente já encerrando a nossa apostila. A partir de quinta-feira nós começamos a encerrar. Antes, porém, nós vamos dar para os irmãos 4 perguntas que fazem parte do nosso contexto e que até nós falamos hoje sobre esses assuntos. Primeiro, quais as 3 áreas estratégicas? Quais as 3 áreas estratégicas? Os irmãos vão encontrar isso no capítulo 4. Satanás sabe os nossos pensamentos? Sim ou não? Você vai responder se ele sabe ou se ele não sabe. Terceiro, nossa mente pode ser influenciada pelo que ouvimos e pelo que vemos. Sim ou não? Vocês vão responder também sim ou não. E finalmente nós fazemos uma outra pergunta. De onde procedem as fontes da vida, segundo Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Então, repetindo as questões. Primeiro, quais as áreas estratégicas da batalha espiritual? Segundo, Satanás sabe os nossos pensamentos? Sim ou não? Terceiro, nossa mente pode ser influenciada pelo que eu ouço e pelo que eu vejo? Sim ou não? E, finalmente, de onde procedem as fontes da vida, segundo Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Então, que Deus nos abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.